Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. Peço-lhes, como sempre, para partilharem o programa, para subscreverem o canal da Rádio Transforma, para ouvirem este programa até ao fim e para baixarem também o aplicativo da Rádio Transforma. Começamos por falar de Portugal. Portugal enfrenta neste momento um tríplice problema, que é o problema da inflação, o problema dos salários e o problema do déficit. Ora bem, aquilo que este governo de António Costa está a fazer é seguir um pouco a política de Passos Coelho, de tomar como prioritário o combate ao déficit. E para isso, face a uma inflação que poderá chegar aos 8% este ano, ele propõe aumentos salariais de 4,9%, 4,5% no máximo. Ora, isso significa uma perda de poder de compra das classes trabalhadoras e, portanto, mais pobreza, eventualmente, para aqueles que já estão no limiar da pobreza. É necessário refletirmos nestes problemas, porque eles têm de se resolver em conjunto. E a direita tem a receita tradicional, que é baixar os impostos e, com isso, entende a direita que consegue um aumento da riqueza e a riqueza depois beneficia todos. A realidade tem demonstrado que não é nada assim. A baixa dos impostos, particularmente do IRC, não beneficia a economia em geral e muito menos beneficia os mais pobres. Pelo contrário, beneficia apenas os mais ricos. Por outro lado, insiste no combate ao déficit orçamental. Mas há algo de incompatível entre a baixa dos impostos e o combate ao déficit orçamental. Porque se baixa os impostos, deixa de haver dinheiro para combater o déficit orçamental. Por outro lado, a direita em Portugal, estranhamente, desde o PSD ao Chega, passando pela Iniciativa Liberal, todos estão a pedir um aumento dos salários igual à inflação. Mas, simultaneamente, estão a pedir uma baixa dos impostos e estão a pedir uma redução do déficit. Isto é, a direita está a pedir a quadratura do círculo. O que é que será justo para este país? Em primeiro lugar, falamos do déficit. O governo vai ter, no final deste ano, uma redução do déficit para cerca de 117% do PIB. É uma redução relativamente excessiva. Porquê? Porque, ao contrário do que pretende a União Europeia, um déficit de 60% é injusto e é prejudicial aos países. Começamos pelo prejuízo para as economias. Se o déficit for baixo, isso significa que há investimentos que são adiados, investimentos essenciais. E, no futuro, têm de ser realizados com custos maiores do que seriam no presente. Depois, é injusto, porque o déficit resulta em grande parte, ou sobretudo, da criação de infraestruturas, de autoestradas, de estradas, de portos, de aeroportos, de caminhos de ferro. E, portanto, tudo aquilo que se refere a infraestruturas é algo que é usufruído não só pelos cidadãos que vivem no presente, mas beneficia, sobretudo, os cidadãos futuros. E, ora, é completamente injusto que os cidadãos de hoje paguem aquilo que os cidadãos futuros hão de beneficiar. O que é justo é que os cidadãos futuros
paguem também aquilo que foi construído também para eles pelos seus pais ou pelos seus avós. Ora, um déficit baixo, isso significa que são adiados investimentos, há uma injustiça geracional. O déficit correto andará entre os 115% e os 120%, transferindo para as gerações futuras a dívida de obras de que eles próprios irão beneficiar. Portanto, dizer que o déficit deve ser de 60%, como pretende a União Europeia, é, repito, injusto e economicamente contraproducente. Há determinado tipo de esquerda que pretende que o déficit ninguém deve ligar ao déficit. O déficit isto é para se pagar de qualquer maneira e podem-se aumentar os salários de qualquer maneira, pode-se aumentar o déficit, que isso não tem importância. Tem. Como é óbvio, tem. Porque o déficit excessivo, depois, para se pedir dinheiro, pede-se a uns juros mais elevados. E isso custa mais do que deveria custar. Por outro lado, também, a subida dos salários deve ser de acordo com a inflação, pelo menos de acordo com a inflação e de acordo com os ganhos de produtividade. E no sentido de levar a cabo uma aproximação entre os vários escalões da sociedade. As diferenças de rendimentos devem ter, essencialmente, como objetivo que o aumento do rendimento dos mais ricos sirva para aumentar o rendimento dos mais pobres. Se for para aumentar o rendimento apenas dos mais ricos, não só cria injustiça social, mas cria entraves ao desenvolvimento da economia, porque diminuindo a capacidade de compra dos mais pobres, também diminui a capacidade de venda dos mais ricos. Logo, na realidade, o aumento da renda dos mais pobres não é incompatível com o aumento da renda dos mais ricos. Bem pelo contrário, servirá também para ajudar a renda dos mais ricos se eles distribuírem o seu rendimento pelos mais pobres e o fizerem de uma maneira a aproximar cada vez mais os rendimentos dos mais pobres dos rendimentos dos mais ricos. Isso é justiça social e isso é racionalidade económica. Portanto, Portugal tem de equacionar de uma maneira que atente na racionalidade económica, mas sobretudo na justiça social, para acabar com muita pobreza que ainda existe neste país. E aquilo que o Governo está a fazer, a procurar baixar o déficit, embora sendo necessário, o Governo está a fazê-lo de uma maneira excessiva, um pouco à maneira do que fez Passos Coelho, sem o confessar. Passamos daqui para Itália. Itália é um caso trágico na Europa. Já tivemos a Polónia a descambar para a direita, para um protofascismo, que é o que governa a Polónia. A Hungria, que já estava num protofascismo também. A Suécia, que está num protofascismo agora também. E a Itália, que vai entrar num protofascismo. Aquilo que está a acontecer em Itália é algo de extremamente grave para a Europa. Porque a Itália é a terceira economia europeia. Ora, se a Itália descambar para aquilo que Giorgia Meloni pretende levar a cabo, que é uma diminuição dos impostos para os mais ricos. A Itália, que tem já um déficit equivalente a 150% do PIB, pois aquilo que irá fazer é agravar o déficit. E daqui a uns tempos não terá não só ninguém que empreste dinheiro à Itália, como ninguém que invista na Itália. Porque a turbulência da Itália está a ser demasiado grave. Algo
também que há que refletir relativamente à Itália. O que é que a esquerda não fez para permitir que os herdeiros de Mussolini subam ao poder neste momento histórico? A esquerda tem de refletir profundamente. A culpa não é apenas do capitalismo, que encontra em Meloni uma forma de se adaptar a este tempo. A culpa é também de uma esquerda que não é capaz de se reinventar e de criar alternativas a um centro que cria injustiça social, que cria a precariedade e que, no fundo, tem trazido à Itália mais desigualdade, mais pobreza e um crescimento económico anémico. A esquerda tem de pensar que há algo que tem de mudar, porque senão a Itália permanecerá nas mãos daqueles que criam apenas a desigualdade e, pior que a desigualdade, que criam a miséria e, pior do que a miséria, aqueles que atentam contra a liberdade. Não tenhamos dúvidas. O governo de Meloni vai atentar contra as liberdades. Vai tentar controlar a comunicação social. Aliás, tem lá esse palhaço Berlusconi que monopoliza quase a comunicação social italiana e, para além da detenção dos principais canais de comunicação por Berlusconi, pois agora haverá medidas como sucedem na Polónia, como sucedem na Hungria, para controlar a liberdade da comunicação social. Cada vez mais, a pressão sobre os jornalistas, a censura, as ameaças vão suceder em Itália. Isto é o fascismo que 100 anos depois regressa. 100 anos depois da caricata Marcha sobre Roma, que levou Mussolini ao poder, é uma herdeira de Mussolini que regressa ao poder em Itália. Pobre Itália, desgraçada Itália, que tanto deu à Europa, que tanto deu ao mundo e que agora caiu numa tragédia, na repetição da história, numa tragédia que se transformou numa farsa. A Itália, neste momento, é uma farsa de país dirigida por uma farsante fascista, essa senhora Meloni, uma ignorante, uma incompetente, que é dominada apenas por gente sem escrúpulos, como é um indivíduo como Berlusconi. Finalmente, algumas breves palavras para a Ucrânia. Chegamos ao momento em que, em vez da operação militar especial, Putin irá levar a cabo uma guerra. Zelensky tinha, há uns tempos atrás, em junho, julho, agosto, afirmado que iria avançar e em breve iria conquistar Kherson. No final de setembro, tinha Kherson nas mãos. Pois nós estamos no último dia de setembro e Kherson está nas mãos, mas dos russos. A propaganda de Zelensky não consegue destruir a realidade. Neste momento, Zelensky levou a Ucrânia para um beco sem saída. A única saída é a sua demissão. A Rússia vai entrar agora em guerra. Vai declarar guerra. E está a mobilizar não só 300.000 soldados reservistas, mas também gente ligada à indústria petrolífera que assume agora um papel essencial para os próximos tempos, para este inverno que se avizinha na Europa. A mobilização de gente ligada à indústria petrolífera é algo que a Europa devia refletir seriamente. Putin sabe o que está a fazer.
já estas destruições do Nord Stream, que fornecem gás à Europa, sabotagens que os ucranianos e os americanos atribuem a Putin e Putin atribui aos americanos e aos ucranianos, pois estas sabotagens do Nord Stream vão ter agora outra dimensão. A Rússia vai entrar numa guerra económica a sério com a Europa. E a Europa não está a perceber isso. A Europa está a ser levada, emparedada autenticamente, por um lado pelos Estados Unidos, por outro lado pela Rússia, um que se diz amigo da Europa, outro que se diz inimigo da Europa, mas ambos, em conjunto, estão a emparedar a Europa para uma grave recessão, para a guerra. Esperamos que a Europa acorde para esta realidade e pressione Zelensky para se demitir e terminar com esta guerra que tem de acabar urgentemente. E com isto termino, despedindo com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes que partilhem o programa, que subscrevam o canal da Rádio Transforma, coloquem gosto e baixem o aplicativo da Rádio Transforma.